Olá, meu nome é Ivan Tavares, sou advogado sócio fundador do escritório Siqueira e Tavares Advogados Associados e hoje estamos aqui para gravar um novo vídeo. E esse será um tema bem legal, será um bate-bola aqui de uma conversa bem saudável e temas importantes, né, para que toda pessoa e todo familiar, todo integrante de uma família deva saber. Estou aqui com Raquel Matos, psicóloga, especializada aí com psicologia clínica, entre outras áreas. Raquel, fala um pouco de você para nós. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga há 18 anos, trabalho na área clínica, já tenho uma grande experiência aí na área de desenvolvimento de pessoas, em São Paulo, no Japão e até na Arábia Saudita também. Então, ou seja, uma vasta experiência aí na área. E hoje nós vamos entrar no tema de alienação parental. Fique atento aí. Como havíamos falado, hoje o tema é sobre alienação parental. Aí estipulado pela Lei 12.318 de 2010, a alienação parental é todo aquele que o pai, o genitor ou um ente mais próximo aliena a criança ou adolescente com uma questão psicológica, né, ou uma agressão ou abalo psicológico para tentar afastar um genitor a outra pessoa, que pode aí haver consequências aí de acordo com a lei. Mas hoje nós gostaríamos de tratar aqui, aproveitando a nossa convidada, que tem uma vasta experiência nesta área, para falar sobre as consequências da alienação parental. Raquel, fale um pouquinho sobre o prejuízo da alienação parental, explanar sobre o assunto, o que pode ser dito referente a isso. Joia. Mas é importante de compreender, inicialmente nessa nossa conversa, é que os primeiros anos de vida de uma criança são os anos mais importantes para o desenvolvimento da personalidade da criança, da autoestima, da autossegurança, da personalidade. Então, o ambiente familiar é a primeira sociedade que a criança convive. Então, esse ambiente ele tem que ser saudável. Os pais ou as pessoas que cuidam dele, né, são as pessoas onde ele mais deposita segurança, onde ele enxerga amor, onde ele enxerga que ele é amado, que ele é importante. Isso vai construindo a autoestima dele. Então ele entender, ele ver que o pai o ama, que a mãe o ama também, né? Que a família ama ele demais. Isso é muito importante para o desenvolvimento da saúde psíquica dele. Então, quando os pais se separam, né? E acontece da mãe ou do pai afastar o outro, não deixar que o outro genitor veja a criança ou o adolescente, né, fale mal dele, fique culpando a outra pessoa, contando as coisas ruins que a outra pessoa fez. Enfim, o adulto está ferido porque houve uma separação. E aí ele fica contando para a criança, ele fica dizendo algo ruim, né, do outro pai, da outra parte. Mas pegando um gancho até dessa questão, assim, a gente vê que acontece muito a alienação parental, a questão do divórcio, né, que né, os pais acabam às vezes o relacionamento não dando certo, né, e dentro da alienação parental, talvez que muita gente não saiba, não é só a agressão de ficar falando, né, para a criança ou, né, o mal do genitor ou da outra parte. Isso pode acontecer até com um padrasto, se o pai for omisso, a mãe for omisso, ou madrasta, no caso. Dentro, né, do meio jurídico, a gente vê muito isso em divórcio, mas pode acontecer em outras questões. Mudança de local para afastar um dos pais. Raquel, mas a minha pergunta, assim, que eu faço, até uma questão para a fase adulta. A criança que hoje sofre uma alienação, às vezes os pais não sabem que estão fazendo alienação parental, né? Muitos que praticam alienação parental dizem que não saber que isso teria acontecido, ou negam, né, perante o juízo. Mas assim, você acha que para a vida adulta, a criança que sofreu uma alienação parental hoje, o que pode trazer de prejuízo na vida adulta para ela, psicologicamente? Então, total prejuízo, porque se a criança tem a necessidade de ter o amor, o carinho, de compreender que o pai e a mãe o amam, né? E quando ela não tem isso, o que acontece? Ela começa a desenvolver insegurança, né? Ela olha para ela começa a se culpar. Será que eu tenho culpa? As crianças se culpam, né? Será que eles se separaram porque eu fiz alguma coisa? Então muitos pais nem sabem o que passa na cabecinha das crianças, né?
Então isso vai ferindo a autoestima, a autossegurança, vai trazendo ansiedade, são crianças muito ansiosas, às vezes agressividade, problemas de aprendizagem escolar. No futuro, insegurança no trabalho, para se colocar, para se posicionar, para conversar com as pessoas, insegurança até para se relacionar, para casar com outra pessoa. Para relacionamento. Para relacionamento, porque ela vai tendo uma crença inconsciente de que casamento é problema, de que homem não presta, ou mulher não presta, né? Dependendo daquilo que ela escutou muito do outro pai. Então ela já entra num relacionamento insegura. Talvez divórcios que podem acontecer hoje foi uma alienação parental então do passado. Talvez ter vindo uma situação. Possa ser, sim. Eu vejo muito na clínica de relacionamentos que acabam questões que a pessoa assim que a pessoa começa um curso, não consegue terminar. Você acha que ela ou um trabalho que não consegue se firmar, ou tem algum potencial para fazer algo e não consegue concluir? Você acha que pode ter tido também uma questão psicológica da infância? Pode também. Eu vejo isso em clínica, vários casos. Eu vejo casos de depressão, de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Muito sério. Porque foram desenvolvidos por um ambiente familiar muito ruim, né? Onde tinha essas mensagens de te amo, mas não te amo, votar, mas não votar, não apareço, né? Mensagens dúbias. É o seu pai, ele te ama, mas ele não aparece. Então a criança fica num conflito emocional que vai gerando um sofrimento psíquico que, se ela tem tendências a uma esquizofrenia, ela desenvolve uma esquizofrenia. Interessante. Né? E aí a depressão no futuro, porque ela não consegue ser feliz no trabalho, ela não consegue ser feliz num relacionamento, aí a tristeza em cima de tristeza vai gerando uma depressão. Então isso causa impacto na vida, no futuro, como adulto da criança. E isso muitos pais, infelizmente, às vezes nem percebem, né, que está fazendo isso. E mesmo percebendo, acha que depois ele vai ficar grande, ele entende. Mas uma situação interessante assim que acontece, até que eu vejo que é a questão agora psicológica dos pais. Quando os pais estão passando por um divórcio, uma questão, eles costumam, assim, tipo, ligar para o advogado e perguntar assim: eu tenho o direito de questionar a alienação parental? A alienação parental não é um direito de proteção dos pais, é um direito de proteção do menor. Então, assim, quem ama vai cuidar do menor. Agora, eu acredito assim, até que essas informações, elas são de suma importância aí para a questão familiar. E se você ama seu filho, que você está assistindo, você cuida, né, desse menor, quer ver ele de sucesso, empreendedor de sucesso, uma pessoa que consiga concluir, ter um bom relacionamento, não cometa alienação parental. Que, na verdade, a alienação parental, então, não é um direito do pai, vou exigir esse direito, um direito de ingressar em juízo, sim, mas para proteger a criança se estiver ocorrendo esse fato, né? Essa seria a situação. Então, muitos pais hoje pode ter ocorrido assim, ou fazer uma alienação parental, porque talvez teve uma infância talvez ruim, né? Também, né? Porque a gente acaba replicando aquilo que a gente aprendeu, né? Isso é normal. Mas tem solução para isso hoje, para quem, se identificar com essas informações? Imaginar agora uma pessoa que talvez fazer aquela autoavaliação, puxa, eu estou fazendo isso e não percebi que eu tinha um problema lá atrás. Existe solução para essa pessoa que sofreu uma alienação parental lá atrás conseguir resolver essa questão hoje? Existe. Os meus pacientes que passaram por isso, nesses casos que eu falei, eu sempre estimulo que eles procurem, principalmente os pais, né? Geralmente são os pais que se afastam. E aí a gente conversa, ressignifica o que aconteceu na infância dele, né? Eu estimulo eles a buscarem, a conversar com a família, com a mãe de novo. Depois de adulto, ele tem outra compreensão, né? De procurar o pai. Muitos deles me trazem depois, puxa, olha, eu conversei há anos e ele me contou toda a história. E aí conta a história que a mãe não deixava, que a mãe ia... o dia que era para ele visitar, a mãe ou o avô colocava no carro e viajava com ele para o pai não ver, a ponto do pai desistir, porque é muito sofrimento também para o pai que acontece isso, o pai que quer ver, o pai ou a mãe que luta, ou a mãe que luta para ver e não consegue, né? E vemos muitos casos assim. E aí eles conseguem resgatar um pouco até não tanto do afeto, porque uma vez perdido na primeira infância, é muito difícil resgatar um afeto entre pai e filho que não teve convivência, mas ele resgata uma saúde emocional, uma saúde psíquica de entender: eu fui amado, eu fui querido, né? Então eu sou importante,
né? Então isso vira muitas chaves para ele. Então, quem está passando por uma situação dessa, a questão jurídica, se está tendo uma alienação parental com uma criança, o pai que divorcia, ou entre outras, né, outras histórias, pode ocorrer até por avós, né, no caso da alienação, é procurar um meio jurídico para resolver a questão, para proteção, lembre sempre, para proteção da criança, para que não continue ocorrendo isso, para que cresça uma criança saudável e tenha uma vida adulta. E como a Raquel falou, questão psicológica, então, tem solução, existe tratamento, existe como buscar. Eu acho que ter uma vida saudável psicologicamente e juridicamente faz todo sentido, né? Os pais também que estão em separação, é muito importante que faça uma terapia ou busque um aconselhamento também emocional para lidar com o sofrimento de uma separação, né? A ponto de conseguir lidar com os seus problemas, com as suas dores, mas separar. Uma coisa é um relacionamento conjugal, outra coisa é aquela pessoa, o relacionamento daquela pessoa com os nossos filhos. Se conseguir separar isso, né, a separação, o divórcio, ele vai acontecer de uma forma saudável e a criança vai crescer saudável, mesmo no meio dessa separação, né? Acho que seria um resultado tipo, da maturidade, então, eu acho que tem que ser maduro. Se vai divorciar, vai tomar qualquer decisão, tem que ser maduro para resolver, né? Para ter filhos tem que ser maduro também, né? E tem muita gente que tem filhos e não pensa nisso também. Então é importante aprender, né? A ser pai e mãe também. Legal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Foi uma conversa saudável. Eu espero sim que todos tenham, né? De uma certa forma, absorver isso aí, porque às vezes conhece alguém que está passando por isso, poder aconselhar, procurar uma ajuda e resolver a questão, né? Kel, muito obrigado por estar aqui conosco e, né, sempre procurar uma orientação. A gente fala sempre no nosso vídeo, procurar uma orientação de um profissional que seja tanto no jurídico de confiança, quanto na psicologia também, né? Na onde a pessoa estiver, que seja, mas resolver a questão, né? Isso. Aí, muito obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço a participação. Estou à vontade aí, à disposição do que vocês precisarem. Obrigado.